Olá, sejam bem-vindos. Somos Eleni e Sérgio. Depois de percorrer muitas estradas espetaculares, fazer ótimos amigos pelo caminho, no vídeo anterior nos despedimos lá no Círculo Polar Ártico. E nesse vídeo, que é o último na Noruega, vamos para os lugares mais pitorescos e alcançar o ponto mais ao norte que se pode chegar de carro na Europa, bem na pontinha do globo. O ponto de partida foi uma região polar meio incomum. Pela paisagem, poderíamos dizer que estávamos em qualquer lugar, menos no caminho do Polo Norte. Se nós tivéssemos que escolher um único lugar para conhecer na Noruega, com certeza seria esse nosso próximo destino. Poderíamos chegar por terra, mas o jeito mais conveniente era ir de ferry. Nós escolhemos uma rota menos comum, mas considerada mais bonita. E principalmente porque nos disseram que tinha um preço melhor. Escolha fácil. Nada por aí é barato, então qualquer economia vale a pena. Quando entramos no barco, a pessoa que cobrava com a maior cara boa do mundo perguntou de onde nós éramos. Ficou olhando um tempo para nossa placa, voltou e disse: "Podem passar grátis que seu país não está na lista." Tava todo cansado, até ficou animado quando falou que era de graça pra gente, porque o Brasil não está na lista. Para a Noruega tem um monte de fé que você não paga, porque o Brasil não está na lista. Ah, cachorrinho. Oh, que gostosinho. Opa, já começamos a gostar do arquipélago Lofoten antes mesmo de chegar. Passamos a noite no estacionamento do porto, para começar a explorar Lofoten cedinho. Esse era o lugar que mais desejávamos conhecer na Noruega. O conjunto de ilhas é um destino bem turístico, mas como seu maior atrativo é a natureza e são incontáveis os lugares para conhecer, mesmo estando aí na alta temporada, não deu para sentir tanto. Gente, olha a paz desse lugar. Só de percorrer tranquilamente a estrada E10 que liga o arquipélago de ponta a ponta, já vale a viagem. Como é um dos lugares mais fotografados no mundo, Lofoten tem vários pontos obrigatórios para conhecer, que não ficam só no cenário belíssimo. As pontes Fred Wang, que conectam duas ilhas, é um deles. Essas montanhas, essa água desse jeito. Um panorama que combina tanta coisa linda que é difícil saber até para onde olhar. O conjunto montanhas, lagos, praias, fiordes e tudo que a Noruega oferece juntos nesse mesmo lugar criou um pedaço do mundo muito privilegiado. O verão é a temporada de turismo mais intenso, mas o inverno por aqui é mágico, com tudo isso salpicado de neve e colorido pelo espetáculo da aurora boreal. Dá para imaginar? Nos 128 quilômetros da cênica E10 que havíamos percorrido até aqui, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção foi a mistura de uma estrada super moderna com os pequenos povoados e as charmosas vilas de pescadores com suas casinhas coloridas. E bem aí, no extremo sul do arquipélago, fica a aldeia A. Nela termina a estrada E10. É um ponto final fascinante e único nas Ilhas Lofoten. A tem uma localização perfeita para desova e secagem de peixes e já foi uma das maiores indústrias pesqueiras no norte da Noruega. Prazer, Gadusmorhua, mais conhecido como bacalhau. Cabeça de bacalhau não é um mito pro brasileiro? Olha lá. Essa tá seca. Eu tenho aqui um fresquinho, olha que aqui, o Sérgio não viu. Essa é cabeça de bacalhau seco. Isso aqui tá pra amostra, né? Tá muito... virou pedra já. Né? Olha o tamanho desse daqui, cara. Vou te mostrar, vamos lá. O bacalhau da Noruega é o mais nobre do mundo e o país é o exportador número 1. Mas, afinal, bacalhau é um peixe? Não.
Bacalhau não é de fato uma espécie de peixe, mas sim alguns tipos de peixes após passarem pelos processos de salga e secagem. O mais caro e apreciado é o Gadus morhua, e uma variedade mais comum é o ling, que pode medir até 2 metros e pesar até 40 quilos. Dizem que os vikings foram os primeiros a comer bacalhau. A mesma técnica artesanal e natural de secagem ainda é usada em Lofoten. Somente peixe, sal e nada mais. Durante a época de reprodução, um único peixe pode colocar até 60 milhões de ovos. Entre fevereiro e maio, todas essas armações estão lotadas de peixe. Tava difícil escolher um lugar para dormir, com tantas opções. Um senhorzinho pintando a paisagem foi um bom sinal, ele sabia das coisas. E depois que conhecemos o Gerhard, mais um alemão gente finíssima para nossa coleção, pronto, decidimos ficar. E aí? Nossa, Finzinho de tarde? daquele jeito. Vamos só dar aquela passada? Mostra aí. Atenção, vamos lá, montanha, olha isso. Parece pintura, né? E a cor já mudou tanto. Já, olha isso, cara. Espelho na água, hein? É. Impressionante. Seus barquinhos, as casinhas, parece tudo de mentira, né? Tem momentos na vida que não importa quanto tempo passe, que se fecharmos os olhos, conseguimos voltar exatamente naquele lugar. E esse foi um deles. Isso não era um pôr do sol comum, mas sim o fenômeno sol da meia-noite, seduzindo os nossos olhos com essa noite colorida e iluminada. Podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que Lofoten foi o lugar mais bonito que nós já vimos na vida. Palavras, imagens, nada pode descrever o que é esse pedaço do mundo. Na volta, fomos parando para ver muitos lugares fascinantes. Eu me apaixonei pelas casinhas vermelhas que são tipicamente norueguesas e se chamam Horbu. Com tantos turistas que chegam hoje em Lofoten, a grande maioria são para alugar. Mas antes eram usadas pelos pescadores para ter acesso mais fácil aos barcos. Uma coisa que nos surpreendeu muito foram as incríveis praias de areia branca. Nunca imaginávamos que as praias daí seriam assim. E um monte de gente nadando, viu? Quem assistiu nosso vídeo anterior vai lembrar que essa Defender estava estacionada do nosso lado lá no Arctic Center, lembram? Quando passávamos na estrada, vimos o carro deles num camping. Eram os austríacos Lea e Samuel. Conversamos um pouco, tiramos umas fotos juntos e nos despedimos outra vez. Depois deles, fomos buscar o nosso canto para passar a noite. E encontramos um lugar bem bonito e tranquilo na beira de um lago. Tá pronto o café aí? Oi? Tá pronto o café aí? Tá quase. Hoje o tempo não tá lá essas coisas, mas mesmo assim, olha a cor que fica essa água. Estamos debaixo da ponte, mas com estilo. Vai rolar um pãozinho hoje? O que é? Vai rolar. Nós vamos acender a churrasqueira para fazer umas salsichinhas para almoço. Eu pensei que era linguiça da salsicha, mas nós vamos fazer os cachorro quente. Então eu vou aproveitar e fazer pão. Tá tudo montado hoje. Banheiro, nossa churrasqueira e a massinha aqui. Tá crescendo já. Com essa vista tá lindo, né?
Ó, que beleza a vista da minha cozinha. Hoje a churrasqueirinha vai pegar fogo. Tá chegando visita aí, pôr água no feijão. A gente estava aqui fazendo nossas coisas, eles passaram em cima da ponte, viram a gente aqui e voltaram. A Andréia, o Christian e o Nátio também seguiam a gente no Instagram e sabiam que nós estávamos pela área. Foi tão engraçado porque ele parou longe e ficou esperando para ver se a gente ia fazer alguma coisa. Nem precisa falar o que aconteceu, né? Ele nem tinha desligado o carro e a gente já estava fazendo sinal. Você com os palavrão, Sérgio, no Caramba, vídeo. cara, puxa. Bad word. Conexão imediata. E, como sempre, assunto é o que não falta. Ah, que pena. Gente boa pra caramba, mas eles têm um hotel reservado. Quem sabe a gente se vê de novo. Ah, vamos comer sozinho. As conversas do dia anterior serviram para várias coisas. Para falar das Defenders, para fazer novos amigos com muita coisa em comum, mas principalmente para fazer o Christian e a Andréia voltarem, mudarem de rota e seguirem para o norte com a gente. Uma única estrada principal corta Lofoten. Quase obrigatoriamente, em algum momento, todo mundo se encontra. E eles também tinham cruzado um casal austríaco numa Defender verde. A essa altura já estávamos todos conectados. Éramos 4 e de repente éramos 6, mais o Nátio. Acabávamos de nos conhecer. Éramos de idades, nacionalidades e momentos da vida completamente diferentes, mas com o mesmo objetivo: fazer uma viagem incrível e viajar de Defender juntos. Isso já era o suficiente para dar certo. E para os entendidos de Defenders, vai aí uma sinfonia para todos os gostos. Depois desse primeiro acampamento juntos, nós tivemos certeza, com a TD5 do Cris, nossa 300 TDI e a Puma do Samuel, chegar no Cabo Norte agora vai ser muito mais interessante. Now looks like a semi-truck. Senja é a segunda maior ilha da Noruega e um dos lugares mais perfeitos para ver a aurora boreal. A chuva não tirou a beleza da paisagem e muito menos a animação do nosso comboio. Senja é conhecida como Noruega miniatura e não é tão turística quanto Lofoten. Demos azar porque não pudemos chegar no lugar que queríamos muito, porque a estrada estava fechada para reforma. Mas uma volta pela ilha já foi suficiente para a gente ver que o lugar é espetacular. E vendo do topo, tudo fica ainda mais bonito. É ou não é? Envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional.
Fim do dia e hora de escolher algum lugar para se esconder. E o Christian foi eleito o guia da expedição. Só os buracos. Estradinha legal, né? Nosso camping de hoje. O glaciar tá aí na frente. Nós adoramos ter companhia. Normalmente força a gente a fazer coisas que sozinhos não fazemos. Nos sentimos mais seguros, trocamos experiências, aprendemos, dividimos. Isso sim é viajar. E o Christian foi super aprovado como chefe da expedição, viu? Eita, suíços danados que sabem o que é bom. Um acampamento desse, boa companhia e pizza, não tem como dar errado uma combinação dessa. Hoje vai rolar uma pizza. Pizzinha que a minha esposa tá fazendo, né? Pra galera, que tá todo mundo, ó. Isso aqui é da Áustria, Suíça e Romênia. É. We are half Brazilian, half grey. Olá, que tal? Bom dia, estão preparados para mais um dia daqueles? Os dois estão ali combinando o que nós vamos fazer hoje, mas eu tô enlouquecida com essas montanhas. Vou tirar umas fotos. Agora sim podemos ir embora. Imagina perder um cenário desse. Imagina todo esse povo indo para Nordcap. Aí aqui tá o Max, o Willy, a nossa bebê e os amiguinhos que a gente encontrou agora, que também estão indo para Nordcap e vão descer pela Finlândia. Então acho que a gente vai se ver bastante também no caminho. Bem legal, né? Tá na estrada é isso aí, conhecer gente nova todos os dias. E o mundo é tão pequeno que a gente nunca sabe quando os caminhos se cruzam de novo. Hoje o dia vai ser de comer estrada. Nós vamos dirigir mais de 500 quilômetros. E de Defender é praticamente o dia todo. O Norte Ártico é um lugar isolado, que oferece paisagens infinitas. E terra do povo Sami, antigos pastores de renas. Existem cerca de 25 mil renas selvagens e mais de 200 mil pastoreadas na Noruega hoje. Na cultura Sami, elas fornecem de tudo, desde peles para as roupas, servem de alimento e trabalho. Por serem animais muito resistentes, elas são essenciais na cultura do povo lapão, que vivem aí nessas regiões extremas. Os pequenininhos! Olha isso, olha lá em cima. Que bonito. Nossa, é muito. Se era a rena que a gente queria ver. Branco descendo.
muito legal. Nossa, só para fechar o dia, né? Estávamos vivendo juntos momentos memoráveis. Nesse lugar tão remoto, a cada acampamento ficávamos mais sintonizados e mais próximos do nosso objetivo. Agora a gente está 130 quilômetros do North Cap, lá de North Cap. E hoje a gente chega. Bem frio. North Cap é o controverso ponto mais ao norte da Europa. Na verdade, esse é o lugar mais longe que dá para chegar por terra e um dos destinos mais lendários do planeta. O Cabo Norte está numa ilha ligada ao continente por um túnel subaquático. A paisagem é selvagem e extrema, mas de acesso razoavelmente fácil quando o clima permite. North Cap está mais próximo do Polo Norte do que de Oslo, a capital da Noruega. E muita gente se pergunta, será que vale a pena dirigir tanto para chegar até aí? Para quem busca aventuras genuínas, lugares isolados no mundo, que o caminho vale mais do que o ponto de chegada, sim. Caso contrário, não. Como a rodovia Pan-Americana, que está entre Ushuaia, na Argentina, e Prudhoe Bay, no Alasca, de North Cap até a cidade do Cabo, na África do Sul, é outra rota muito desejada por viajantes. São mais de 30 mil quilômetros, 30 países, passando por 2 continentes. Chegamos em North Cap? North Cap. North Cap. Chegamos em North Cap. North Cap, North Cap, everybody. Isso não é verão, hein? Yeah, this is the summer. Summertime in North Cap. Virou cold. Look up! Should we use your thing? Olha o famoso globo, ó. Puta merda, andamos pra chegar aqui, viu? Demorou, Tinini, pra chegar? Hã? Demorou não, com Onde? boa companhia, rápido. Estamos Tô aqui te na filmando. ponta do mapa de novo, hein? Chegamos de novo? De novo. Na pontinha. Daqui pra lá, ó, daqui pra lá, É. só urso polar. Não, daqui pra lá já é o Polo Norte, É, né? é. Ou a gente volta daqui, não tem pra onde ir, né? Agora nós vamos ter que ir pra Cape Town. É, pra fazer de, como que chama? Cape Cape to to Cape, vamos pra África. Ave Maria, vai demorar, mas nós vamos uma hora. Olha lá. Esse é o globo, que nós demos muita sorte que tá aberto, não tem fog, não tem nuvem, não tem nada. Tira uma fotinha aqui. Vamos lá tirar foto da esposa. Say nacho! We got, okay? Yeah. Where? Wow, you're right. Todos muito felizes porque alcançamos o icônico globo com vista para o Mar de Barents, mas meia hora depois, olha o que aconteceu.
verdadeiro. Não dá pra ver nada. Não dá nem pra saber onde tá o carro. Cadê a Defender, bebê? Oh, someone is cooking. É muito normal as pessoas viajarem até o final do mapa e não enxergarem um palmo na frente do nariz. You like? That's the one we are waiting for, right? Exactly. Yes. What's Christian's idea? Thank you. Thank you very much. Parece que não, mas o carro tá lá, ó, eu acho. Vamos achar. Tá, olha os amiguinhos lá da Mercedes. Essa aqui é a Defender World. Look at that. Hã? Right? Uma, duas, três, quatro, cinco. Parking rules applied. Certo? Certo. Tá frio. E tem mais um amiguinho da G-Wagon que tá lá atrás, ó. Tinha outro que tava aqui e foi embora. Tinha mais um, né? E a nós? Bora, bora. But one of them wrote you, right? Yeah. One of them wrote you, so you have them on info. Bora. Valeu, hein? Mas olha que sorte que nós demos, hein? Provavelmente lá pra baixo já tá aberto. Olha o bebezinho, que coisa mais linda. Tínhamos muito o que comemorar. A ponta do mapa, o fim do caminho. Estávamos indo para o nosso último acampamento na Noruega. E é claro que essa aventura não teria sido a mesma se estivéssemos sozinhos. Só tínhamos que agradecer a esses encontros e a essas novas amizades. Everybody happy? Yeah. Yeah. A Noruega foi inesquecível, fascinante. Um país que, se não fosse tão longe e tão caro, daria para voltar várias vezes. Espero que vocês tenham gostado de viajar com a gente. No próximo vídeo, vamos conhecer o Senhor Santa Claus. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos na Finlândia. Tchau, tchau.